Bom dia, plataforma de desenvolvimento humano Sofia. Eu sou a Débora e eu vim aqui hoje conversar um pouco com vocês sobre um projeto incrível da Elaine Ferreira e algumas parceiras. Vamos ver se ela já está aqui para eu chamá-la. Me manda solicitação aqui, mana, pra eu aceitar você. Pra gente conversar sobre o Maternaí. Como nascem as mães. Aí, chegou. Ai, isso. Bom dia, Bom dia! tudo Tudo bem? bem por aí? Tudo bem. Tô animada para esse dia chegando. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. O meu também tá tranquilo? Tá, pra Áudio, mim sim. imagem? Sim. Que bom, Quem tá aqui com a que bom. gente, se puder, comenta aqui se tá tudo bem com o áudio, com a imagem. Bom dia, Veri. Oi, Veri. Elaine, me conta um pouco desse projeto que você está desenvolvendo, que é o Materna aí, como ele nasceu, né? Já que hoje a gente vai Tá, falar de como nascem as mães. Então eu gostaria primeiro beleza. de que você se apresentasse, falasse do seu trabalho, dessa jornada. A gente já fez, né, já tem essa parceria tem um tempo, mas é sempre bom Uhum. relembrar as pessoas para quem está chegando agora, né? E conhecendo aí nesse momento essas possibilidades Vamos lá. maravilhosas. Show. Então, falo com o maior amor de tudo isso, assim, adoro vir para esses espaços para compartilhar. Alguém já me chamou de linda aqui, já fiquei faceira, obrigada. Bom, então eu sou Elaine, eu tenho 28 anos, sou mãe da Marina, de 4 anos e meio. Eu sou casada há mais ou menos 7 anos. Neste momento, eu moro no litoral paranaense, mas eu já estou me intitulando há algum tempo como uma bela cigana que adora viajar por aí, por vários espaços e conhecer pessoas diferentes, espaços diferentes. E eu trabalho já desde 2017 como doula, né, acompanhando mulheres na gestação, no parto e no pós-parto. E desde então, desde 2017, eu também estou me descobrindo como mãe, porque eu, né, ao me tornar mãe da Marina, fui apresentada a um mundo completamente novo. E como um bebê nasce mesmo e não sabe nada do que ele vai passar, assim nasceu essa mãe aqui, né, que não fazia ideia do que no que estava se metendo, né, mesmo que isso seja algo muito comum, né, então a todo tempo nascem mães, nascem bebês, nem sempre a gente está preparada para isso, né, na verdade a gente não está, a gente vai se preparando no processo. Então, nesse último ano, muito com também esse movimento online, né, da gente estar interagindo muito mais por aqui, e ter essa dificuldade de estar no presencial, eu tenho buscado me conectar com as mulheres e tenho me conectado com mulheres de diferentes lugares, né? A parceria com a comunidade Sofia também me expandiu muito o contato com as mulheres, né? E com diferentes realidades. E então, a partir disso, começou a nascer aqui dentro de mim um desejo
de ter um espaço mesmo online onde eu pudesse congregar essas diferentes experiências e que eu pudesse escutar essas mulheres e que a gente pudesse contar as nossas, né, as nossas dificuldades, as nossas potências também, as coisas que a gente aprende, os nossos aprendizados. E aí, junto com o movimento da minha vida, a maternidade é algo que é latente, porque a maternidade mudou a minha vida, mudou o rumo da minha vida, mudou o meu trabalho, né? Então, antes eu era uma professora, né? Trabalhava numa universidade, tinha uma outra realidade, e aí quando me tornei mãe, o mundo foi apresentado para mim como se não caísse um véu, né? Então, esse é o meu universo, maternidade é o meu universo. E aí eu falei, bom, então eu quero ter um espaço de diálogo para falar de mãe, sabe? Eu me via me inserindo em vários espaços onde não era especificamente sobre isso, né? Falava sobre ciclos, falava sobre mulher. Mas eu sentia, pô, a maternidade tem um universo que é muito gigantesco e que não cabe num pedacinho de uma participação em algum lugar. Ele precisa de um programa inteiro, porque é muita coisa. E quando eu abri isso, eu comecei a receber muita coisa, de tipo, nossa, que bom que você está falando disso, que, né, eu comecei a receber, inclusive, insights sobre mães que se arrependeram disso, que era o sonho, mas, puxa, eu não sabia que era tão difícil. Né? Me prepararam para uma coisa tão romântica, para uma coisa tão fácil, para uma coisa tão instintiva, que não é. Né? Então, assim, toda essa carga que existe não é tão natural assim, né? E é uma consciência coletiva, né, que é muito difícil de reconstruir inicialmente, porque quando a gente desperta para esse momento de, poxa, não é tão simples assim, né? E começa a reconstruir Sim. esse olhar que a gente aprendeu dessa maneira romantizada. Não que não tenha esse romance, né? A maternidade, ela é um romance do começo ao fim. Mas como qualquer relacionamento, ela tem os seus desafios. E eu acho que Exatamente. É falar desses desafios para trazer a consciência dessa maternidade real, a parte mais importante, né? E conseguir ressignificar, porque com informação a gente consegue reconstruir tudo, né? O nosso estado de consciência vai direcionar ali para que aquele momento de dificuldade também seja passado com uma coerência física, emocional, mental, que normalmente a gente não encontra sozinho e ninguém conta essa parte. É isso? É isso. Muito isso também, né? E eu diria que são duas coisas principais, né? Eu dialogo muito com mulheres que têm dois caminhos diferentes. Uma delas nunca quis ser mãe. Para mim aparece muito isso, tipo, isso não era o meu sonho, mas aconteceu comigo. É a primeira coisa. Normalmente, para as mulheres que não era o sonho, elas têm uma vaga noção da carga mental que existe na maternidade. E elas nem têm noção do romance, entende? Do romance que é essa coisa tipo do amor, que a gente desperta, do aprendizado com cuidado, com acolhimento, com a entrega, com a doação que a maternidade traz. E com essa conexão espiritual, inclusive, que a maternidade traz. Porque para mim foi muito isso, ela me trouxe o sagrado para a vida. Então, essa percepção do sagrado, na verdade. Né? Então, existe esse grupo de mulheres que se tornou mãe sem sonhar com isso e está aprendendo. Né? E existe o outro grupo de mulheres que sonhou em ser mãe, mas sonhou uma maternidade que não existe. Entendeu? Tipo, puxa vida, mas não era bem isso que eu tinha idealizado. E aí também vem o choque. E elas se encontram no mesmo ponto, que é, caraca, o que é isso? Né? Porque como eu acompanho esse start, essa transição, né? Então, até hoje, 90% das mulheres que eu acompanhei foram a primeira vez. É um perfil muito frequente comigo. Então, as pessoas que se conectam comigo são muito tipo, primeira vez, né?
Então eu vejo essas mulheres nascendo mães, né? Assim, então, e elas, logo depois, é muito engraçado os áudios que eu recebo, muitas vezes, é tipo assim, Elaine, então, sabe, a minha bebê, ela quer ficar no peito o tempo todo, e ela quer mamar toda hora, e ela dorme muito pouco. Ela dormiu só 1 hora, e agora ela já quer de novo, e eu não tenho tempo de tomar banho, eu não tenho tempo de comer, eu não tenho... É normal? Tem alguma coisa errada? É muito comum, tipo, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, não pode estar certo. E outras, né? Tipo, eu não durmo tantas noites e eu não tô aguentando mais, eu não quero mais isso, ou coisas desse tipo, assim. Tem uma crise gigantesca, ou eu não tô conseguindo amamentar, não tá sendo fácil, sabe? Será que meu bebê tá com cólica? E assim, completamente perdidas, né? E, e não sabem mesmo direito o que é que está se passando, ou às vezes estão tristes, ou eu queria tanto estar feliz, eu achei que eu ia estar tipo, e na verdade não tô me sentindo plena felicidade agora, né? Esse comecinho, ele é tão cheio de tipo, é um limbo mesmo, sabe? E é esse que eu mais tenho contato, né? Com as mulheres que eu atendo. E também com as mulheres que vão vivendo a transição, né, a cada ano, elas vão aprendendo uma coisa nova também sobre tudo isso. E a gente vai compartilhando e vendo que é diferente para cada uma também, não existe uma regra, né? Sim. Então o programa, ele vem congregar isso. A mãe que acabou de se tornar mãe, a mãe que aquela mulher que ainda está gestando e logo também vai receber esse bebê, mulheres que são mães de bebês de 1 ano, de 2, de 3, de 4, como eu. Da gente também ir dialogando com os diferentes, porque às vezes a gente está lá no começo, por exemplo, eu estou gestando, e aí eu ouço uma mulher que acabou de parir. A gente está próxima e eu já consigo me visualizar através daquela, né? Ela é meu espelho. Aquela que já tem também relembra daquele tempo de gestação e troca como foi para ela, ressignifica muitas coisas também. Eu que tenho uma filha de 4 anos e meio, né? Eu já passei por várias fases que as mulheres ainda vão passar, quem tem 3, de 2, de 1. E a gente troca muito, assim, né? Então, a ideia é da gente trocar. E aí tem uma coisa importante também, é as mulheres que não são mães ainda e que também não estão gestando e que se interessam por esse tema. A gente também acolhe muito essas mulheres porque para elas também desmistificarem muito, trazer realidade, sabe? Tipo, até para a decisão delas, muitas vezes, tipo, aquelas que querem aquele desejo fantasioso e aquelas que não querem de jeito nenhum, um medo fantasioso também, né? Então, meio que congrega toda Dicas essa bagunça boa. é para todos os nichos, né? Então, eu incluiria na sua fala muito do momento em que eu estou vivendo. Então, eu estou gestando pela segunda vez e ter a consciência de que não é como a gente imagina, não faz desse momento mais leve. Pelo contrário, gera mais ansiedade, gera maiores desafios internos, né? De como vai ser agora. Você não sabe. A primeira coisa que eu aprendi com o nascer da maternidade ou que eu experienciei, acho que não dá para falar que aprendi, porque acho que é uma construção diária, é a reorganização do controle que a gente tem das coisas. Porque não temos mais, Sim. né? A gente vai ter uma experiência ali com um novo ser que tem todas as suas características individuais e, ao mesmo tempo, a gente vai estar num momento onde internamente é tudo lindo e muito assustador ao mesmo tempo. Você está olhando para um bebê que foi o seu desejo, o seu planejamento ou não, né? Como você trouxe outros casos de mulheres que não queriam engravidar.
E eu posso acrescentar aqui, fazendo um parênteses, que talvez não de maneira consciente, né? Porque nenhum ser chega à toa, né? Dentro de um núcleo familiar, pensando numa consciência sistêmica. E essa segunda gestação, ela traz, parece que maiores desafios, porque você imagina que vai passar primeiro pelos processos físicos semelhantes, e não é assim. Então, cada gestar fisicamente vai ser uma experiência, né? O que eu tenho vivido, eu tô com 34 semanas de gestação, entrei agora no 8º mês. E o que eu tenho vivido com essa experiência nesses últimos meses é isso, mas por que é tudo tão diferente se é o mesmo movimento, né? Você está gerando um outro ser que tem informações completamente diferentes. Então, a reconstrução dessa visão, né, de dessa maneira, começa também nesse momento desse segundo gestar, né? Então eu incluiria todas, né? Não tem Total. mesmo uma classificação para a amplitude do que pode ser a abordagem desse programa e a reorganização dessas experiências, né? Trazendo uma nova concepção de vida, de momento, de informação coerente, né, para acolher essas mulheres ou então essas famílias, né? Porque a informação se nutre, né? Quando a gente aprende algo Sim. diferente, a gente compartilha ali com quem está do nosso lado e aquela pessoa pode ser um ponto de apoio, né? Seja um companheiro, seja uma pessoa mais próxima desse núcleo familiar. E aí isso vai se construindo, se nutrindo, né, em conjunto. Porque essa rede de Perfeito. apoio para essa pessoa também é muito importante, né? Porque não adianta nada ela fazer Muito. essa luta individualmente ali. Então ela começa a reorganizar muitas informações e a ter conteúdo novo. E se ela não pode compartilhar com quem vai estar diretamente lidando com ela nesse momento, aí a gente encontra uma outra dificuldade. Então é muito Sim, incrível sim. a proposta, né, de trazer essa consciência. Nós somos gratos de ter você aqui mais perto para que a gente possa aprender mais e ajudar da maneira que for para divulgar isso e expandir para o maior número de pessoas. Quando são os encontros? Conta pra gente quando eles começam, como é a distribuição de todos esses temas que são possíveis de ser abordados. Tá. Então, primeiro, ele é um programa mensal, né? Então, ele vai acontecer todo primeiro domingo do mês. Então, agora em junho, nosso encontro é dia 6 de junho, né? Então, às 10 horas da manhã. Para quem quiser mais informações, assim, né, de como acessa, pode entrar no meu perfil do Instagram, tem o site, onde tem a página do Maternaí, tem o grupo do WhatsApp, que é só para aviso, é um mural de aviso, então a gente vai colocando lá o link do evento, dias antes, quais são as prévias que nós temos, né? Então, na semana que vem, a gente vai fazer alguns mini eventos, né? Vamos fazer algumas lives apresentando as nossas convidadas, contando um pouquinho, né, de como vai ser e trazendo as experiências delas. Então vai acontecer um grande movimento agora, nessa próxima semana, pré-Maternaí, que vai preparando para o domingo, né? Então tem lá o link, também se tiver qualquer dúvida, pode me mandar lá uma mensagem no direct que eu vou acolher com o maior carinho, né? A gente está construindo o Maternaí, ele não é nada pronto, então a gente vai ajustando aí conforme as pessoas também vão chegando e a gente vai dialogando e construindo, né? Que eu queria trazer como é o formato, né? Você quer perguntar alguma coisa? Então, eu ia só complementar que eu Ah, tá. acredito que como a maternidade é uma construção eterna, né? Porque você nunca vai deixar de É, ser mãe, então sempre serão novas experiências. Mas vamos isso. lá, me conta E, dessa a- construção. e aí,
Por isso que ele é feito por várias mulheres, né? Eu estou sendo aquela que colocou no mundo e disse, vamos, vem, quem sente o chamado, mas ele é construído por várias mulheres. Então, nós já começamos o Maternaí numa colaboração de 4 mulheres, né? Então, a primeira mulher que eu convidei foi a Eliane, que é a terapeuta, né, que não é mãe, e isso eu achei muito legal, porque talvez às vezes ela até pode se sentir meio fora do negócio da casinha, porque ela é a única, né, que não é mãe, assim. Mas ela traz um olhar muito legal para nós também, né, muito diferente, assim. Ela não é mãe de um E bebê, que, né? Mas ela gerou de um muitos bebê. projetos e Isso, gera muitos projetos, né? Então, acho que isso, está isso. intrinsecamente, né, vinculado. Mas muda muita coisa, sabe? Eu acho que também tem essa da gente ser mãe de um bebê é diferente de tudo, né? Não é que é melhor nem pior, ele é diferente de tudo. E o Maternaí é sobre ser mãe de um bebê. Acho que isso é uma coisa que é bem importante, assim. É sobre isso. Porque a gente é um universo tão diferente que a gente precisa focar nele. E aí o que, que eu digo que a Eliane, ela vem trazer justamente essa coisa de esse refresco da gente que não está imerso na bagunça da maternidade de um bebê, né? E ela lembra a gente desse aspecto que você é mãe também de outras coisas, de você mesma, dos seus projetos, dos seus sonhos, né? Da mulher que você tem se tornado. Então, para mim é um ponto de equilíbrio muito grande para essa mulher que tem a visão da maternidade de outros aspectos, que não está vivendo tudo isso, né, no meio daquele bolo, assim. E aí tem uma psicóloga, uma educadora, tem uma que é a maquiadora, mas ela é muito mais que isso, a gente precisou só definir uma das coisas que cada uma faz, mas uma delas que vem trazer muito a questão da maternidade atípica, que é uma mulher que é mãe de uma criança com deficiência, que tem tem necessidades diferenciadas, né? Tem uma rotina diferente, uma forma diferente. Inclusive, ela ainda está numa fase em que ela não consegue estar com a gente no programa, mas ela está construindo e ela traz uma visão para nós muito boa. E a gente abriu agora, para o encontro de junho, novas mulheres que vêm contar a sua experiência a partir do ponto onde elas estão. Então, uma gestante entrou para o nosso grupo, que é muito legal. E eu fico o meu convite para você no dia 6 de junho, se você estiver disponível, para entrar com a gente, para falar sobre mãe de dois, né? Vou me tornar mãe de dois agora, né? A gente não tem, acho que todas é filho único. Eu acho que a tendência minha foi atrair quem só tem um e ainda está lidando com esse um, né? Para quem vai para a segunda vez, você trouxe aí um olhar, meu, fantástico. E acho que agrega mais essas mulheres, né, que estão indo para o segundo filho e não fazem ideia do que espera. Né? Achar que tá, tipo, não, agora tá fácil, tá nada, né? É uma coisa diferente que vem. Como que vai ser o formato, né? Então, a gente tem duas mulheres que vão trazer os seus quadros. O que, que é o quadro? Eu abro para elas a tela, para elas falarem do nicho delas em específico e trazerem a sua mensagem em 10 minutos, que vai ser a psicóloga. Então, ela vai trazer um tema dentro da psicologia, dentro da saúde mental das mães, né? E vai trabalhar com a gente. E temos a educadora, que é a Pamela, que vai falar um pouco sobre a mãe como primeira educadora. Então, uma noção de educação também para a liberdade, uma educação para desenvolvimento do ser, né? Essa educação que é apresentar o mundo para outro ser. Então, é uma visão de educação muito legal também que ela traz, porque ela já trabalha com isso. E a Eliane, ela traz muito a visão desse empreender, né? Esse mercado que a gente, e esse mercado de trabalho, e esse trabalho que a gente ressignifica também pela via do empreendedorismo. E a gente vai fazer uma roda. Eu vou trazer algumas perguntas norteadoras para a gente ter uma ideia de como é que essas mães nasceram e como é que essas mães nascem, né? E como é que, por exemplo, para quem está gestando, o que é que ela espera desse nascimento. O que já veio é que eu tenho medo dessa morte que vem com o nascimento, porque nasce um bebê,
né? E a gente morre para um monte de coisa. É um ciclo que se encerra e outro que inicia. Então, a ideia do Maternaí, como nascem as mães, é que no domingo a gente vai ouvir as diferentes vozes a respeito do seu nascimento como mãe, através de perguntas norteadoras. E a gente vai contar, na prévia, a história de cada uma. Então, o Maternaí é o tipo, a gente fecha esse primeiro ciclo. Lá a gente vai congregar todo mundo. E uma fala, outra escuta, e a gente é uma roda, né? Porque vão ter um número de mulheres ali considerável. Então a gente vai ter que mediar essa conversa, assim. Mas a gente vai construindo as histórias delas ao longo dessa próxima semana. Então essas mulheres que vão estar no Maternaí do domingo vão contando aqui como é que elas foram, como é que elas nasceram, né? Então vai ser essa a ideia. Então o nosso encontro fecha lá no domingo, dia 6, no Maternaí. A gente fecha com uma conversa, né, e a gente cresce muito nesse diálogo, né? Porque como você agora, por exemplo, nessa nossa conversa, você me trouxe uma ficha muito nova, né? Tipo, nossa, com certeza o que é gestar o segundo filho. E eu me borro de medo disso. Morro de medo. Olha, agora que eu tô aqui no processo, eu não vou negar que existe um medo, né? Mas o despertar desse desejo veio quando a Rafaela tinha 1 ano e numa conexão muito linda, assim, dentro, né, dos movimentos de crenças individuais, de conexão num ritual de consagração. Então, para mim, foi incrível e mesmo assim ainda uma situação onde eu tive que reconstruir isso internamente por mais de 1 ano para que acontecesse naturalmente, né? Então é sempre o sim do nosso coração mesmo que proporciona esse momento, né? E de uma maneira Fato, geral para fato. todas as outras mulheres, né? Acho que às vezes é quando a gente está lidando com esse desafio. Apesar de todas as dificuldades, todo o restante vale a pena. E você lida o tempo todo com medos e com situações, né, físicas, emocionais e principalmente mentais. Então, essa Total, é. construção, ela é natural. Olha, tem Sim. a Ju fez uma pergunta aqui pra gente, né? Ela pediu Uhum. para a gente abordar a maternidade após os 40 anos. Eu acredito que seja um Que convite legal. também para o programa, né? Mas se Uhum. você puder já adiantar alguma coisa aqui para ela, como você vê. Tá travando para mim? Não sei se eu tô travando para você também. Voltou. Peraí, vamos lá. Ju, esse é o seu caso? Que se for, você já está convidada para a gente construir o de julho. Porque é assim que está acontecendo. A gente tá eu abro sempre no meu Instagram, eu trago, olha, a gente está construindo e se você quer falar disso, você me manda. Eu estou construindo a partir do que as mulheres trazem. Esse projeto está nascendo assim. Quando a gente foi estruturar, por exemplo, as parcerias, foi assim. Eu falei, gente, eu tô com uma ideia aqui e eu quero lançar um programa sobre maternidade. Mais alguém quer? Aí eu recebi as mensagens. Então tá, então vamos. E a gente construiu, fez a estreia, agora esse encontro também. E vem surgindo pela necessidade. E não existe o cronograma de tema até o fim do ano, por exemplo. Existem as datas, existe o desejo, existe o programa. Mas a cada mês ele vai chegando. Ele vai chegando pela demanda das próximas mulheres. Então, Ju, você é minha convidada para o programa de julho. O que é que você acha? Olha Vamos lá. construir esse tema. Ela respondeu pra gente, sim, gravidíssima aos 43 anos. Show, quero te ouvir, quero saber disso, né? Porque, assim,
eu me vejo mais grávida de novo aos 43 do que agora. Se for para ter o segundo filho, eu prefiro. Já me traz uma prévia. Vai que... Né? Então, sabe uma coisa que eu queria aproveitar que estou conversando com você, inclusive, que a grande questão da maternidade para mim é que a gente esquece que quando nasce uma mãe, nasce outras pessoas também, outros papéis assim, junto, né? Que é o pai, que é o avô, que é a avó, que é a tia, que é vários outros papéis, né? E eu acredito que muitas vezes o nosso medo da maternidade e essa coisa, porque é muita coisa para eu lidar sozinha. E as pessoas, elas se eximem, muitas vezes, dessa responsabilidade. Tipo, como se o pai não tivesse isso de cuidar também e tivesse que viver as transformações na vida dele também. De que a avó e o vô é só para estragar, que assim, eu ouvia isso. Tipo assim, vô e vó é só para estragar a criança. Também é um papel distorcido, né? Claro que o avô e a avó têm um dengo diferente, né? Eles têm esse cuidado que é descompromissado como o pai e a mãe que tem esse dever como guardião de iniciar em várias fases, né? De ensinar o mundo de uma forma aí crescendo a cada nível. Os avós, eles têm um papel diferente que pode ser até mais leve, com certeza. Mas daí a ser só para estragar nossas crianças não tá certo, né? Dos tios e tias e das pessoas ao redor, assim, né? Que eu fiquei pensando ontem no banho, eu pensei, gente, na visão sistêmica, qual é o papel do vô, da avó, do pai, da mãe, né? Acho que, não sei se entra, né, dentro da própria conhecimento da constelação disso, mas eu queria muito falar sobre isso. Qual é o papel dos outros, né? Para essa mãe poder ser mãe só, não tipo, o mundo inteiro para a criança, só ela, né? Sim. O papel do sistema, né, de uma maneira geral, de todos esses outros membros, eles vão se relacionar individual e coletivamente. Então, seria mais ou menos assim. Dentro da experiência daquele ser, né, daquela nova criança, na construção da relação de cada um, com cada um, dessa maneira individual. E coletivamente, cada pessoa vai movimentar ali uma dinâmica sistêmica relacionada aos progenitores, aos genitores, né? Então, a relação, por exemplo, da Rafaela, que é minha filha, com os meus pais, ressignifica muitas das minhas informações da infância, do meu relacionamento com eles. E acaba reconstruindo, né? Abrindo um leque ali de uma percepção de reconstrução de como a minha criança entendeu que aquelas pessoas eram. E agora eles abordam ela de uma maneira completamente diferente. Por isso vem tanto esse inconsciente coletivo de os avós servem para estragar, porque na nossa percepção infantil eles foram duros conosco. Na grande maioria das vezes é assim que a gente vê. E talvez tenham sido, né? Que eram o que eles podiam fazer dentro dos desafios que eles estavam enfrentando naquele momento. De tudo que se complementa dentro de uma vida real, né? Que é o sustento, a disciplina, a formação do caráter, como você recebe essas informações, influencia muito da maneira como você passa. E aí, para você dar um salto quântico, né, e fazer uma transformação muito grande, você precisa de um quanto de energia muito maior. Então, principalmente nesse núcleo, né, a relação com os avós, que é tão importante, mas ao mesmo tempo, se existir algum conflito na relação dos pais com os avós, isso vai emergir. Porque a cada momento essas pessoas vão ser direcionadas para ocupar só os lugares delas dentro dessa visão sistêmica.
né? Então, se eu tiver projetada ali por uma dor de algo que era da minha mãe, eu não vou estar completamente disponível para ser mãe da minha filha, né? Eu vou estar projetada e vivendo uma experiência que poderia ser para mim muito mais leve e que acaba tendo um peso muito maior, porque eu vou ter que gastar muito mais, né? Fazer um esforço muito maior para estar alinhada só com o meu lugar. E para isso existe a hierarquia dentro da constelação, né? O que a gente chama de hierarquia. E não é no sentido de poderoso, maior, ou é no sentido da força da vida. Então, você consegue, né? A gente consegue reconstruir a visão de que os avós vão ter um papel no seu lugar dentro desse relacionamento com esses avós, para que também você possa dar o comando certo para sua filha, né? Então eles vão ser maiores que você, mas a grande diante dela vai ser sempre a mãe e o pai, os grandes, né? E isso tem relação com toda o restante da cadeia, né? Porque agora existe também o acolhimento do irmão mais velho, no lugar de irmão mais velho, porque ele não é mais só o filho, ele é o filho mais velho, ele também ganha um novo título, né? Ou então, no caso de pessoas que passaram por abortos, é muito importante que, de maneira consciente, esses pais, né, falando da visão sistêmica, incluam esses abortos e essas crianças que não nasceram, porque elas também fazem parte do sistema, né? Então, por exemplo, a Rafaela é a minha filha viva, primeira, mas eu tive um aborto espontâneo antes dela de gêmeos, então, na verdade, ela não é a primeira filha, ela é a terceira. Sim. Então, antes dela vieram dois, e a gente tem que incluir esses bebês para que ela tenha o lugar exato dela dentro desse sistema de maneira consciente. E assim vai se construindo, né, esse núcleo e essas relações. Mas é muito ampla a visão sistêmica, isso é um resuminho, assim. É uma coisa que a gente pode falar muitas outras vezes, sempre que você quiser, né? Esse olhar eu estou à disposição. Já quero. Pra gente Já quero uma vez por semana, pode, que eu tô precisando. E traz, né? Traz muito conteúdo e vai amplificando, assim mesmo, a maneira como a gente sente. Mas é principalmente isso, os avós, eles estragam porque eles estão lidando dentro da consciência coletiva, né? Com o olhar da nossa criança. E, na verdade, eles estão dando para a nossa criança novamente, né, duplamente. É por isso que também existe uma frase muito popular que fala que a avó é mãe duas vezes, e ela realmente é. Duas vezes. Né? Fisiologicamente, Sim. quando nós estávamos sendo geradas, os nossos óvulos já estavam ali também contados dentro da barriga daquela mãe, né, daquela avó. Então, os netos realmente, a avó também gestou, né? Digamos, Sim. falando leigamente. E aí, na construção disso, eles acabam tendo um peso muito grande. E muitas vezes eles assumem esse papel. Então, quanto mais integrado da consciência, né, de quais são as dores daquela relação com os nossos pais, a gente consegue também ser pais melhores, né? Porque os movimentos que eles fazem em relação às crianças reconstroem a visão da pessoa deles, né? É a possibilidade da gente viver de novo esse momento. Verdade. Tem pouco de relação com isso. A maternidade promove muita. Tem esse potencial de promover muita cura nas relações, né? Para mim foi muito isso. Me contribuiu muito. Tudo isso que você trouxe, assim, faz muito sentido. Quero muito conversar várias vezes sobre isso. Já fica o meu convite. Vamos bolar isso. Acho que faz todo sentido a gente olhar para isso. Com muito prazer. E é uma grande oportunidade para que eu também possa trazer para minha consciência coisas que eu já sei e acabo não
ativando o tempo todo, né? Porque a gente, como ser humano, aprende uma informação nova e vai indo e trazendo mais coisa, né? A todo tempo você tá Sim, ali, ó, buscando. Eu, pelo menos, tenho muito esse intuito de vou estudar alguma outra coisa, vou abordar um outro tema, quero olhar para isso agora, que é o que está mais latente aqui, né? No meu campo de visão ou na experiência de vida que eu estou tendo. Um outro ponto, e aí nisso a gente acaba se perdendo. Um outro ponto que é muito importante da gente trazer dessa visão sistêmica é o nascimento do pai, porque eles não são preparados para isso, né? E existe ali, o pai sai, deixa tudo com a mãe, isso nessa consciência coletiva. E como é que esse ser que não, também não foi ensinado vai achar a maneira certa de fazer? E não existe, né? Existe a maneira dele sim. fazer. E também é muito individual, né, das experiências que ele teve, de como ele recebeu, de como foi a relação dele com o pai dele. Então, dentro da visão sistêmica, a gente consegue enxergar, ampliar, né, o foco de visão, sair ali do micro, do individual, do que está acontecendo, e ir para o macro, porque se esse pai e essa mãe estão num relacionamento ativo, eles vão enfrentar desafios muito diferentes de casais que não moram juntos, por exemplo, que não têm essa Sim. relação marido e mulher, né? E aí a construção de uma outra realidade. E não deixa de ser família, e não deixa de ser pai, não deixa de ser mãe, né? Não quer dizer que não possa ser ativo Com e ter certeza. esse lugar definido dentro do próprio sistema também, né? Esse relacionamento, ele vai muito além do relacionamento homem-mulher, né? Uma coisa que se amplifica para a chegada desse novo ser e que reconstrói e abre muitas portas ali de possibilidades para dois seres humanos que às vezes estão em momentos de vida, de consciência diferentes, né? Isso pode ser uma experiência que vai trazer muito julgamento e que vai trazer muitos desafios assim internos para ambos, né? Então, o papel desse masculino, ele também tem que ser visto, né? De alguma maneira, ele também tem que ser acolhido e ele precisa também dessa rede de apoio, só que ela também não existe, né? Ela também não é construída do mesmo jeito que a mulher Sim, tá ali, né? Passando por todos aqueles processos, se não tiver como fluir essa relação, esse diálogo, aquilo vai ficar muito mais pesado para ela, porque a demanda que vai vir do outro lado, de todas as inseguranças e essas transformações, vai deixar tudo isso muito maior. Então, tem relação com fato. tudo isso. A visão Nossa, sistêmica, ai, a ai. gente fala por horas. Nossa, não é à toa, né? Caraca, muitas coisas incríveis pra gente olhar e que dão uma oportunidade da gente escrever uma nova história, né, Débora? Acho que é isso. A Sim, gente acolhe tudo aquilo que foi vivido, aprende, tem respeito por isso e sabe que também pode transformar, né? Isso é tão, é. pra mim, Eu, é uma das coisas mais eu incríveis. queria fazer um parêntese só antes da gente passar para o próximo tema e reforçar o convite do grupo para a Ju, que trouxe a pergunta dos 40 anos, né? A maternidade após os 40. Ju, eu tenho 36, eu vou falar da minha experiência aqui, vou te fazer uma partilha diante do que eu entendi de estar nesse momento, né? Então eu tô mais perto dos 40 do que dos 30. E a partir dos 36 anos, a gestante ela já é considerada grupo de risco. Acho que a Elaine pode confirmar essa informação aí que eu recebi Sim, lá no pré-natal.
E foi muito assustador para mim quando eles me disseram isso, né? Olha, você vai ser encaminhada, vai fazer alguns exames diferentes e tal. Eu sou fisioterapeuta. O despertar da maternidade me trouxe muita curiosidade sobre esse processo fisiológico, né? Fisioterapeuta de formação, e aí eu fui migrando para as terapias integrativas, que é o que eu faço mais ativamente hoje. Existe o chamado ali do coração para doulagem, para obstetrícia, sempre existiu. Então, agora, depois da segunda maternidade, do segundo gestar aí, vamos ver como é que as coisas vão rolar profissionalmente. Mas existe também, né, a história fisiológica daquele corpo. Então, gestar ao 40 pode ter mais relação, no meu ponto de vista, né, entendendo um pouco da fisiologia, de hábitos alimentares, da sua saúde de uma maneira geral, de como você se cuidou, né, e teve ali para que minimize, né, os sintomas de sobrecarga que você pode ter nesse momento. Porque quando a gente fala assim, 40 anos hoje, dentro da realidade que a gente vive, é como se a gente tivesse 30. Das atividades que a gente desenvolve, né? E das coisas que a gente ainda faz, das facilidades que a gente tem. Quando esse sistema foi implementado dentro, né, dessa medicina tradicional, a gente estava num outro momento de vida, de ciclo, de necessidade dentro do sistema único de saúde, dentro do sistema de saúde de uma maneira geral. Então, existem muitos protocolos que foram instalados ali que eles estão defasados também. E aí essa informação, sim, né, de você conhecer cada vez mais o seu corpo e saber de todas as possibilidades, né, que podem existir assim, porque você vai receber, o que eu tenho recebido é muita informação negativa. E aí você vai ter que ir para o seu sentir, né, de tipo, isso aqui é real, isso aqui não é real, né? Dentro do meu histórico de vida aqui, do meu estado de saúde, a gente não tá, eu não estou descartando aqui o papel importantíssimo do médico ou nenhuma avaliação de diagnóstico, mas pode ser muito mais leve do que a gente escuta dentro da consciência coletiva, sabe? Porque você já está passando por um momento onde o seu padrão mental vai estar sobrecarregado. E o seu corpo está ali lidando com as suas informações, com as informações do bebê, com as informações do pai do bebê. E aí você vai parecer muito mais louca e vai ter o direito de se expressar assim. Então, o caminho, né? Eu acredito que para gestar em qualquer idade é você ir se autoacolhendo. Então, os 40 anos pode ter esse desafio dentro dessa consciência coletiva, mas individualmente vai fazer mais sentido, né? Se você tiver você conectado ali com você, tendo a consciência do que está acontecendo no seu corpo, né? E como vai ser o próximo passo. É desafiador a qualquer momento. Acho que era isso. Então, eu senti muito isso na hora que você estava trazendo essas informações para ela. Eu falei assim, poxa, mas eu tô nesse lugar e eu não tenho 40 anos, né? E, tipo, era como se eu estivesse compreendendo que atrás daquela pergunta existia o que eu estava vivendo. Então, foi de coração aqui o complemento. Eu espero que tenha auxiliado de alguma maneira, mas vem aí para o programa, que você já recebeu o convite, para contar para a gente, que eu quero te ouvir também, e escutar essa história. Com certeza. Vamos reforçar, Elaine, você quer trazer algum outro tema? Alguma outra coisa para a gente discutir aqui, trazer de informação?
Senão a gente vai reforçar aqui a data, como as pessoas se inscrevem, né? E como divulgar isso, né? Como compartilhar para que outras mães tenham acesso também. Show. Acho que a gente precisa agora acolher tudo que a gente conversou aqui, porque para mim foram vários insights incríveis. Então, reforçar para o nosso O encontro. áudio sumiu para mim. Vocês estão ouvindo bem, Ui, Elaine? tá mudo ainda? Tá bem Por aqui baixinho. tô. Ué, nada. Vamos ver se o fone mais perto, talvez. Melhorou? Para mim continua baixo, mas eu consigo te ouvir. Então vamos seguir. Se elas não Tá. ninguém reclamar aqui, qualquer coisa a gente repete. Tá. Sim, a Veri falou que tá ótimo. Tá bom, então tá. Eu quero reforçar então o convite. A gente poderia ficar mais muitas horas conversando, mas acho que por hoje muitas coisas para a gente acolher, né? Dia 6 de junho, às 10 horas da manhã. A melhor forma de você não perder é entrando no nosso grupo do WhatsApp, que é um canal de avisos, tá? Então, lá na minha bio, Elaine Sábia Lua Doula, tem um link onde você vai ser direcionada para conhecer o nosso grupo. Entra lá que todas as informações, o link vai ser lá que vai ser disponibilizado, tá? A gente vai agora, durante a semana, vocês vão ficar muito conectados com o Materna aí, porque vai vir muita informação nesse sentido. Aqui na plataforma também a gente pode colocar, né, Débora, nessas próximas semanas a gente coloca mais informações de divulgação, né? Mas o que eu chamo vocês para esse caminho de ir para o grupo do WhatsApp para não perder, porque lá congrega todas as informações, né? A gente vive um fluxo de informação muito intenso, então melhor a gente ter um lugarzinho lá direcionado só para poder acessar, tá bom? Então vai ser uma transmissão ao vivo, ela é aberta, não precisa se inscrever, é só clicar no link, chegar lá e assistir. E se quer trazer um tema para os próximos encontros, pode me mandar uma mensagem que eu estou acolhendo da gestação aos 40, né? Os 30 aos 40. É um tema muito interessante, a gente pode fazer um programa sobre isso. A gente pode. Porque é esse o propósito. Maternar tem suas diferentes facetas. Então, materna aí, do seu jeito, e conta pra gente como é que é. Sim, sim, que incrível, incrível. Elaine, muito obrigada pela presença, pelo trabalho lindo, pela sua dedicação. Obrigada. Aceito de coração os convites, a gente fala lá no privado. Vai ser um prazer compartilhar desse momento com você, com todas, né? Eu acho que a gente sempre aprende muito nessa troca, então você trouxe coisas aqui hoje que tocaram o meu coração e falou: ah, então é isso, né? Dessa maneira muito fluida. Então eu sou muito grata pelo projeto dentro da plataforma de desenvolvimento humano Sofia. Eu posso falar isso em nome da Nádia e do Luiz também. E dentro da comunidade, a todos os movimentos, né? Fica aqui o meu convite para quem não conhece a comunidade Sofia no Facebook. Tem muitas atividades gratuitas, tratamentos e a divulgação de todos os programas acontecem lá também. Os trabalhos de cirurgia espiritual e todas as nossas parcerias, elas são divulgadas ali dentro da comunidade. E o Maternaí é um presente, né? Como foi o Plante Seu Sol e como é, né? Esse feliz encontro que Sofia nos proporcionou, né? Essa conexão luminosa. Então, sou grata, obrigada. A gente vai fazer depois o compartilhamento dessa live para que a gente possa trabalhar em cima, né? Desse convite e divulgar aí também o meio de inscrição, para que todo mundo tenha acesso, né? Maravilha. Como a gente está fazendo aqui pelo perfil da plataforma.
para que as pessoas achem esse caminho de uma maneira mais fácil. Então é um grande Show. presente. Um beijo Digo mesmo. enorme. Beijo. Nos Obrigada, muito falamos. obrigada por Até vocês. mais, pessoal. Isso. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Tchau. Aí, ótimo dia. A gente se vê por aqui. Até mais.